E se fosse possível não só lidar com o sentimento ruim, mas apagar ele de vez? Por muito tempo, isso soava como coisa de filme de ficção científica. Mas olha só, hoje, com os avanços da neurociência e da prática clínica, isso virou uma realidade. Vamos entender direitinho como isso funciona. Todo mundo conhece essa história, né? Aquela reação emocional que parece que não vai embora nunca. Pode ser uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza que fica ali, martelando. Não importa o quanto a gente tente ser lógico, o sentimento simplesmente não passa. Mas por que será que isso acontece? Pois é, por mais de 100 anos, a visão científica era bem pessimista. Acreditava-se que essas memórias emocionais, sabe, aquelas que se formam lá na infância ou em momentos de muito estresse, eram como cimento que secou. O máximo que dava para fazer era construir por cima, tentar suprimir ou lidar com os sintomas. Mudar a base? Impossível. Só que aí a neurociência achou uma brecha nessa ideia. Uma descoberta que, sério, mudou completamente as regras do jogo e mostrou que nosso cérebro emocional é muito mais maleável do que a gente imaginava. E a mudança de mentalidade é total. A gente sai de um modelo de só gerenciar o problema para um que busca eliminar a causa de vez. A ideia não é mais ficar lutando contra a reação, mas sim, olha que incrível, apagar a programação que faz ela aparecer. E o nome desse mecanismo é reconsolidação da memória. E veja bem, não é nenhum truque, nenhuma técnica de fora. É um processo que o nosso próprio cérebro já tem. É o jeito natural dele de atualizar aprendizados antigos desde que as condições certinhas aconteçam. Então, a pergunta de $1 milhão é: que condições são essas? Se o cérebro tem essa super habilidade, como a gente aperta o botão para ativar? Bom, a resposta começa com uma ideia bem radical sobre por que a gente tem esses sintomas. E aqui a ideia é forte. Aquela ansiedade, a procrastinação, a explosão de raiva não são defeitos de fábrica. Na verdade, são estratégias de proteção. Cada sintoma faz todo o sentido do mundo assim que a gente descobre qual era o problema que ele foi criado para resolver lá atrás. A metáfora para explicar isso é genial. A gente não entende esses sintomas porque eles vêm de um aprendizado emocional que está fora da nossa consciência. É como usar óculos com lentes coloridas sem saber. A gente não vê a lente, a gente só acha que o mundo tem aquela cor. Para isso tudo ficar menos abstrato, vamos ver um caso real. Ele mostra perfeitamente como esses princípios funcionam na prática e podem gerar uma mudança de verdade, daquelas que duram. Esse é o Richard. O problema dele era uma ansiedade paralisante em reuniões de trabalho. Ele era bom no que fazia, tinha ideias ótimas, mas esse medo, essa incerteza, travava ele completamente. Acabava parecendo inseguro, até incompetente. Aí, o terapeuta usa uma técnica muito inteligente, chamada de privação de sintoma. Basicamente, ele pede para o Richard se imaginar naquela situação, só que sem a ansiedade. O objetivo é descobrir do que, afinal, a ansiedade estava protegendo ele. E a resposta vem na hora. E é surpreendente. Sem ansiedade, aparece um sentimento muito pior. A certeza de que todo mundo odeia ele. Ou seja, a ansiedade do Richard não era o problema. Era a solução para evitar essa sensação horrível de ser odiado. E então vem a conexão mais profunda. Para o Richard, no nível emocional, ser confiante não era só ser confiante, era se tornar um idiota arrogante, igual ao pai dele, a pessoa que ele mais abominava e que ele jurou nunca ser. E aqui está a grande virada. A ansiedade social do Richard era uma estratégia, na verdade, perfeitamente lógica e necessária para ele. Era o que impedia ele de se transformar no monstro que ele tanto temia. A mente dele estava dizendo: é melhor parecer inseguro do que ser odiado. Depois que essa verdade emocional vem para a consciência, o cérebro está pronto para mudar. E o processo para acionar a tal da reconsolidação é até bem simples. Primeiro, tem que ativar a memória antiga. Depois, o cérebro precisa ter uma nova experiência que bate de frente com a antiga. É esse choque de realidades, sentir a crença antiga e a nova ao mesmo tempo, que abre o circuito neural para ser reescrito. No caso do Richard, o que o terapeuta fez foi guiá-lo para manter viva na mente a sensação de confiança é igual a ser odiado, que era o conhecimento antigo, ao mesmo tempo em que ele observava pessoas no escritório sendo confiantes e, na verdade, sendo respeitadas por isso, o conhecimento novo. A mente dele estava processando as duas informações contraditórias juntas. E o resultado é impressionante. Não pelo drama, mas justamente pela falta dele. A ansiedade não foi controlada nem superada. Ela simplesmente sumiu. O aprendizado que exigia a presença dela foi apagado. Falar nas reuniões virou uma coisa normal.
sem drama. E o mais fascinante é que o caso do Richard não é o único. Esse mesmo processo funciona para uma infinidade de problemas. A gente vê a mesma estrutura em vários casos. No apego obsessivo da Charlotte, no medo de palco da Brenda. Em cada um o caminho é o mesmo. Achar a crença escondida que causa o sintoma e depois criar uma experiência que mostra que essa crença está errada. A raiz é diferente, mas a chave é a mesma. Isso tudo nos leva a uma mudança gigante na forma como a gente entende a terapia e a mudança pessoal. Uma mudança que vai muito além de só gerenciar sintomas. Essa frase de um cliente resume tudo perfeitamente. Superar o medo dá a ideia de que o medo ainda está lá e é preciso lutar contra ele. Agora, ter menos medo significa que o gatilho foi desativado. A fonte do medo não existe mais. No final das contas, a grande lição é esta. Nosso cérebro tem essa capacidade incrível de reescrever aprendizados emocionais bem profundos. O segredo é parar de tratar nossos sintomas como inimigos e começar a vê-los como mensageiros. Eles estão só apontando para um aprendizado antigo que não os serve mais. E quando a gente cria uma experiência que contradiz essa verdade antiga, o cérebro faz o que ele faz de melhor, aprende e evolui. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Já que o cérebro tem essa capacidade fantástica de mudar, quais das nossas reações indesejadas são, na verdade, soluções lógicas para um aprendizado que simplesmente já passou da data de validade?